Por que é tão difícil mudar? Por que será que é tão difícil mudar, não é mesmo? Muitas vezes a gente já tentou de tudo, várias técnicas, várias coisas na nossa vida e nada funciona. E ontem eu tive justamente essa pergunta da nossa amiga Márcia. Oi, Márcia, se você assistir esse vídeo, gratidão, pois a sua dúvida, né, a sua pergunta me deu ideia para criar esse áudio, esse vídeo agora. Por que é tão difícil mudar? Tudo aquilo, né, toda a causa do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa angústia, vem dos nossos pensamentos. Porque todo pensamento pensado gera uma emoção. E se esses pensamentos forem negativos, a emoção corresponderá a esse pensamento. E essas emoções somatizarão nos nossos corpos. É interessante, né? Mas o que acontece? Toda vez que a gente tem um pensamento, a gente pensa através de imagens, né? Repare, se eu falar para você agora, não pense numa garrafa azul, você já deve ter pensado, porque nós pensamos através de imagens. E toda imagem que a gente visualiza nos nossos pensamentos, ela se transforma em emoções, se acumulando assim, né, no nosso corpo emocional. E isso vai se somatizando. Por isso que muitas vezes a gente ouve histórias, né, de pessoas que vão no médico, procuram algumas alternativas de cura e não conseguem curar. Por quê? Porque elas estão tratando simplesmente o lado externo, né? Aonde a doença já está manifestada. Eles não estão tratando a causa da doença em si. E a causa da doença em si é apenas uma mudança de pensamento, pois mudando o seu pensamento, trocando as imagens do seu mental, você consegue trocar suas emoções. Trocando as suas emoções, você consegue modificar as suas células. Se você procurar pela internet, tem a pesquisa do Dr. Masao Emoto, que ele fez essa pesquisa com a água. Né? Toda vez que emanavam palavras de amor, carinho e gratidão para a água, ela se transformava num lindo cristal, né? Numa molécula linda, né? Cristalizada. E toda vez que emanavam pensamentos negativos de ódio, raiva e inveja, a molécula ficava escura e sem forma. E é exatamente isso que ocorre com as nossas células. Quando a gente é mais positivo, alegre, entusiasmado, né, tem aquele prazer de viver, as nossas células vibram de emoção, porque elas são o nosso corpo, né? Tá tudo interligado. A gente que acredita na separação, mas isso não existe. Nós temos o nosso corpo físico, né, para podermos transitar aqui na Terra, para poder fazer as nossas atividades, mas nós dependemos dele para isso. Então, se nós não temos pensamentos saudáveis e emoções saudáveis, logo nós teremos um corpo doente. Então, se você quer um corpo mais saudável, né, mais de bem com a vida, você vai conseguir sim ter mais equilíbrio na sua vida. Seu corpo vai conseguir fazer coisas que você não fazia antes. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre o pensamento, né, o poder do pensamento positivo, onde eles colocaram vários participantes, né? Um grupo de participantes fizeram a programação mental para emagrecer e ter uma qualidade de vida melhor, apenas mental, tá? E o outro grupo com um nutricionista. Aí no fim, né, quem ganhou, depois dos 15 dias lá, quem ganhou foi o grupo que praticou a mentalização daquilo que eles queriam. Por quê? Porque eles usavam tanto a imaginação, tanto o seu emocional, que eles conseguiram ter resultados muito mais eficientes. Por quê? Porque a nossa imaginação, ela imprime no nosso inconsciente aquilo que a gente quer. E aí, essas emoções, né, vão transmitir para as nossas células e as nossas células vão responder como um todo, porque o nosso corpo ele é todo célula, né? Todo feito de célula. Então, cada vez que a gente
vibra em alegria, amor, gratidão, agradece pela vida, né? Aprecia as coisas que Deus criou pra gente, as nossas células vão corresponder da mesma forma. Por isso que muitas pessoas, né, têm uma saúde invejável e outras pessoas, né, não têm a saúde que desejam e ainda vivem no médico. Qual é a diferença dessas pessoas? Isso me intrigou por muito tempo, né? Qual é a diferença dessas pessoas? Né? Um grupo pensa positivo e o outro grupo pensa negativo. Isso já foi comprovado em laboratório, tem estudo científico. Se vocês quiserem procurarem na internet, tem bastante estudo científico, né, de psicólogos e psiquiatras que já fizeram esse estudo e foi comprovado no laboratório. Esse da água de Masaru Emoto, eu acredito que seja um dos mais famosos que tem na internet, que tem por aí, né, que a gente pode procurar e ver isso aí na prática. Então, toda vez que a gente cultiva um pensamento, né, bom, nós vamos estar alimentando emoções boas dentro de nós. E toda vez que vier um pensamento negativo e a gente der atenção para aquele pensamento negativo, vai acabar em somatização. Essa somatização pode gerar ao longo do tempo uma doença, pode gerar alergia, pode gerar uma infinidade de coisas, né, ao longo do tempo para essas pessoas. Então a dica que eu quero dar para você sobre tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho aprendendo, né, é eliminar esses pensamentos negativos. Simples, né? Teve um tempo da minha vida que a minha vida era um caos, nada andava, me separei, os filhos saíram de casa, a minha vida era um caos, não conseguia me sustentar, era um horror, era um caos total. E aí foi vindo para pesquisando e lendo muito que eu compreendi isso. Se eu mudar os meus pensamentos, automaticamente eu mudo minhas emoções. E mudando minhas emoções, eu atitudes congruentes, né, com o meu corpo. Por exemplo, se antigamente, né, eu tomava é só um exemplo, tá? Porque eu nunca gostei de refri, porque eu sei que refri faz um mal danado, mas eu sei que tem gente que bebe. Enfim, por exemplo, se eu tenho pensamentos positivos sobre o meu corpo e eu quero emagrecer, né? E eu já me visualizo magra, linda, elegante, maravilhosa, é óbvio que na hora que me oferecer refrigerante eu já vou responder automaticamente que não. Porque eu já impregnei nas minhas células, né, no meu inconsciente, que eu quero emagrecer e que eu quero ficar magérrimo, né? A mesma coisa por exemplo, você quer cuidar mais do seu lado financeiro, né? Você sabe que precisa economizar, mas te convidam para sair, para ir para um lugar, sei lá, mais caro, você automaticamente vai dizer, não, obrigada, né? Eu estou pensando em economizar um pouco. É mais ou menos assim que funciona, né? Então vamos lá. 3 atitudes para você cancelar esses pensamentos negativos que tanto mal te causam sem você perceber. São inimigos ocultos que você tem dentro da sua mente e você não percebe. O primeiro deles, a primeira dica é: quando vier um pensamento negativo na sua frente, né, na sua cabeça, ou você faz um sinal com o seu braço de corte na sua frente, ou você simplesmente fala cancelado, cancelado, cancelado 3 vezes e troca esse pensamento por um positivo. Você pode ser pensamento positivo, por exemplo, tomar um café, ver uma flor, agradecer por uma imagem que você viu logo de manhã, alguma coisa que seja boa, né, mas que tire o foco da sua atenção daquele pensamento negativo. A segunda dica, quando vier um pensamento negativo, por exemplo, aqueles pensamentos, né, porque fulano me disse isso, porque Beltrano me falou aquilo, porque eu poderia ter dito isso, que fica maquinando, né, esse lixo mental fica maquinando na nossa cabeça, querendo nos mostrar que a gente tem razão nas situações, né? E tudo isso transforma a nossa vida num caos. Porque nós só vivemos no agora. Então, toda vez que a gente trouxer uma situação do passado para o nosso agora, nós vamos estar nos perturbando, né? Perturbando o nosso corpo, as nossas células, saindo do alinhamento daquilo que a gente realmente deseja.
Então, quando vier um pensamento negativo de que fulano me fez isso, fulano me disse aquilo, que não sei o quê, que é aquelas coisas que passam e a gente não tem como resolver, porque é um bate-boca danado, né? Cada qual quer ter mais razão, que isso são características do ego, né? Porque a pessoa, quando está centrada na sua própria integridade, ela não discute com esse tipo de coisa, ou deixa que o tempo mostre quem tem razão, né? E daí a gente fala, interessante esse ponto de vista que eu tenho sobre esse ponto de vista. Veio o pensamento negativo, você fala de novo, interessante este ponto de vista que eu tenho sobre esse ponto de vista. Uau, interessante esse ponto de vista que eu tenho sobre esse ponto de vista. O que vai acontecer? Você vai dar um nó no seu inconsciente e ele vai parar de trazer essas mensagens negativas para o seu consciente. Você vai parar de pensar nisso aí automaticamente. Por quê? Porque é muito mais difícil para ele, né, entender essa frase, compreender essa frase, do que ele ficar trazendo lixo para você reciclar o tempo todo, né? Aqueles lixos mentais que não levam ninguém a nada, né? E a terceira e última dica que eu quero dar para você eliminar os pensamentos negativos de vez, e é uma que eu gosto muito. Quando vier os pensamentos negativos à sua frente, você troca esses pensamentos negativos, né? Geralmente de dinheiro, né? Não vou ter para pagar a conta, porque toda vez que a gente pensa, a gente está trazendo mais do mesmo para o nosso agora. E criando o nosso agora com esses pensamentos negativos do passado, a gente está co-criando o nosso futuro. Por quê? Porque é inconsciente, esses pensamentos são inconscientes, por isso que parece que o nosso dia não muda. Porque 88% dos nossos pensamentos durante o dia são inconscientes e são os mesmos pensamentos que a gente teve ontem, anteontem, por isso que eles não mudam. Para mudar a nossa realidade, a gente precisa mudar todo esse padrão mental. Então, esse é bem legal. Você pega, quando vier um pensamento negativo, e coloca uma flor de girassol no meio. Simples assim. Veio o pensamento negativo, você troca, né, essa imagem que está na sua mente da negatividade e coloca uma flor de girassol. A flor de girassol ela é um arquétipo poderoso, né? Porque ela é do Ho'oponopono. Ela traz informações quânticas para o nosso inconsciente para mudar esses pensamentos negativos. Ela já vem, né, com aquelas informações das frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Assim, além de você curar esse pensamento, você ainda transforma ele em energia boa para estar livre, atuando livre no seu campo eletromagnético. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, deixe um comentário para mim que eu vou adorar saber o que você achou. Aqui é Silvane Cristina, autora do livro A Gratidão Transforma Sonhos em Realidades e terapeuta holística. Gratidão, um beijo grande no seu coração, até a próxima, tchau!